E ninguém melhor do que o Zinho, né? Para poder falar algumas coisas aqui. Não só para a gente, para você que está em casa, para o Brasil inteiro. E ainda mais, além de tudo, de ser cria, ter nascido no Flamengo, né? De ser vermelho e preto de coração mesmo. O Zinho, ano passado, ainda teve a oportunidade de ir lá dar uma palestra para essa molecadinha toda. E o Zinho que viveu esse sonho de ser jogador de futebol e que realizou. E não é só isso, toda vez que eu faço aqui com o Benja, com ex-jogadores do Flamengo, todos eles falam do Zinho como se fosse um pai. O Júnior Baiano, que chorou aqui, falou: Zinho, lembra que você me levava lá para comer arroz e feijão na casa da tua mãe? O Paulo Nunes, lembra, Zinho? Todo mundo falando a mesma coisa, que ia comer o feijão lá na casa da mãe do Zinho, lá em Nova Iguaçu. Então, Zinho, você sabe que a gente gosta sempre de falar com você para boas coisas, porque você coleciona títulos, só tem coisas boas, mas infelizmente, né? E nós ainda ontem que nos divertimos muito. Não saímos dando risada ontem à noite, não imaginava que teríamos um começo de dia, uma sexta-feira que nem essa. Zinho, o que falar, Zinho? Difícil, né? Desculpa até um pouco da emoção, porque, como você relatou, né? Vai ser difícil. Você teve lá no passado, né, Zinho? Que loucura, dando filme pela cabeça, dando palestra, porque ninguém melhor que o Zinho para ir dar palestra para essa molecadinha do Flamengo começando a jogar bola. Respira aí, Zinho. Respira um pouco aí. Pascoal, fala o quê, Pascoal? Às vezes a memória do Zinho passa diretamente pelo que aconteceu com ele. Quando ele se reporta aos 14 anos, aos 15 anos, quando ele lá no Flamengo se concentrava para as partidas, era na Gávea naquela época, mas ele evidentemente tem esse sentimento e todos nós temos esse sentimento. Porque, de uma forma geral, todos nós aqui conhecemos jogadores que começaram a carreira, acompanhamos a carreira de muitos jogadores. Então, quando a gente vê uma tragédia, isso é devastador. É devastador. O meu coração hoje está completamente destruído, porque eu acompanhei muito durante toda a minha carreira o sentimento dessa hora, dos meninos evoluindo, a expectativa de vida desses garotos, de ser ídolo num clube gigante como é o Flamengo ou em qualquer outro clube que possa ser. A família que tem esses garotos como o grande esteio e talvez até ser o grande ponto de alavancar a família. Tudo isso a gente vai contando, os familiares consternados, e mesmo porque a gente sabe que o futebol é como se fosse uma pirâmide, na ponta da pirâmide não vai passar muita gente, mas esses que passaram, que estão aí, que a gente está vendo, esses meninos que estavam na concentração do Flamengo, tinham um futuro brilhante pela frente, um sonho sendo realizado. Aquela imaginação que eles tinham de jogar num time de futebol, ou de jogar só futebol. Eu confesso para vocês, eu estou com o meu coração devastado com isso. Eu tive a oportunidade como jornalista e como administrador de futebol de acompanhar algumas carreiras de alguns jogadores que ainda hoje estão brilhando no futebol brasileiro. Como o Felipe Luiz, lateral esquerdo da seleção brasileira, que eu conheci com 14 anos jogando no Figueirense, como o William, que joga no Palmeiras, que eu conheci pequenininho jogando no Guarani de Campinas, como o Zinho, que eu vi começar a carreira, como o Edmundo, que eu vi começar a carreira, que a gente, o Marcelinho Carioca, e esses meninos que eram abraçados por todos nós, que a gente transfere tudo isso para esses garotos que acabaram sofrendo com esse acidente, com esse incêndio no Flamengo. Eu ouvi as palavras do presidente do Flamengo e eu também, como Muzinho, não sei como é que ele conseguiu falar. E eu estou falando aqui porque é a minha obrigação profissional, eu sou um jornalista profissional e eu vivo das palavras, então eu estou falando, mas a minha intenção era, o meu coração está destruído, tá? Não tem nome para isso que aconteceu, uma destruição, uma devastação na minha vida, na vida de todas as pessoas, porque, gente, é um acumulado no Brasil. É um acumulado. Brumadinho acabou de acontecer. Aqui no Rio de Janeiro, 2 tempestades tropicais ao mesmo tempo. Como é que pode isso? E 2 dias depois acontece. A cidade nem se recuperou, 6 mortos. Aí acontece de novo. Nossa. Não, é o que devastador. É o que eu falo, Fábio Sormani. São... toda tragédia é óbvio. Isso é uma coisa difícil de falar. Mas quando envolve adolescente, criança, não tem o que falar, né? Não tem. Olha, quebrou todo mundo, cara. Todo mundo
numa tristeza. É porque, Benja, você tem um filho dessa idade, eu tenho neto dessa idade, o Sormani tem neto dessa idade, o Luzinho tem filho dessa idade, o Flavinho, os filhos dele são um pouco mais velhos. O Benja, o Mano tem afilhado, tem sobrinho, tem, todo mundo tem gente dessa idade. E todo mundo conhece. Basta a gente. E todo mundo tem amigos que têm filhos, que jogam, que vão para alojamentos. Então, a gente se coloca no lugar de todo mundo. Nós vamos falar o quê, Fábio Sormani? Não tem o que falar, Benja. O Pascoal foi brilhante em tudo que ele falou, ele sintetizou, ele expressou o que passa no nosso coração nesse momento. De fato, o nosso coração e o coração do povo brasileiro nessa hora está devastado. Está realmente desse tamanho, apertadinho, pequenininho, uma tragédia. E aquilo que todo mundo sabe, né? São crianças e a gente que tem filhos e netos, né? A gente sabe como a dor, né? De repente você ficar sem um ente querido, né? A gente que tem filhos e netos, né? Você fica imaginando que você nunca mais vai vê-los, entendeu? E isso é um negócio muito difícil. O luto é uma coisa muito complicada, né? E como você tratar com isso é algo muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Crianças que tinham um sonho, que estavam num dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo, e de repente acontece tudo isso aí. Pascoal falou e que todos nós estamos falando, né? É muita coisa para um ano só, né? Nem começou. 3 tragédias, 2 aqui no Rio de Janeiro, uma em Minas Gerais. Que país é esse, hein? Dá para falar um pouquinho agora, Zé? Dá sim. Mais uma vez, desculpa pela emoção, porque assim, eu vivi ali dentro, né, do Flamengo. Cheguei no Flamengo com 11 anos de idade e convivi na base, né, nessa situação de concentração. Não era no Ninho do Urubu ainda, treinávamos às vezes em Vargem Grande, que é essa área aí, mas ali na Gávea, embaixo da arquibancada, ou na Praça Seca, ali em Jacarepaguá, onde tinha a concentração da base. Eu tenho até hoje o nosso grupo Amigos para Sempre, que são jogadores que jogaram na base do Flamengo, e eu fiquei sabendo até através do grupo, né, essa tragédia, essa notícia, que abala, né? Foi citada aqui várias outras tragédias que nós também sentimos muito, mas no meu caso específico, que sou do meio aí do futebol, da minha formação, e no clube que eu me formei, a gente acaba sentindo um pouco mais, muito né? Próximo, né? Muito próximo, se remete ao seu tempo, né? Os grupos todos aí de amigos do Flamengo. A gente não está falando de clube, né? A gente está falando de uma tragédia com crianças que foi interrompido um sonho, né? Eu tive esse sonho, com 11 anos cheguei, subi, fiz todas as categorias de base e eu fico me colocando assim, como pai hoje, no lugar de uma família, né? De um pai, de uma mãe. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí do meu quarto foi lá no quarto do meu filho, que por causa também dessas chuvas que foram citadas aqui, não está tendo aula no Rio de Janeiro, está tudo nem meio parado. Então, meu filho em casa tem 14 anos, o Heitor, eu fui lá abraçar ele, porque deve ser uma dor, né, enorme o que uma mãe, um pai está sofrendo agora, e a gente não vai ser apurado tudo, né, Flavinho? Acho que tem que... E o seu pai também, né, Zinho, que deve ter se colocado no teu lugar, porque o seu pai também... Claro, sempre foi Crisão. paizão de te levar lá, de acompanhar direto, seu Crisão. Toda. A gente que viveu isso tudo, acaba que é um dia muito triste, é um dia muito pesado. Eu me coloco aí à disposição de familiares, né, do próprio Flamengo, para aquilo que eu possa ser útil, mas as minhas orações, né, vai ser para confortar o coração desses familiares, né, que tudo vai ser apurado, o que aconteceu. Eu conheço bem ali aquela área, porque eu fui na inauguração do novo CT do profissional e até passei por esses garotos aí. Muitos deles deviam estar ali naquele momento, porque eu até brinquei com eles. Pô, agora vocês vão lá para o outro complexo, que já está pronto, que o profissional estava utilizando. Muito bom, de altíssimo nível. E os garotos felizes, alegres. E aí a dor vem maior, porque a próxima semana já estavam indo para ali. Essa área aí,
é uma área ainda de alvenaria, porque a área que tinha os contêineres, que eu trabalhei há pouco tempo no Flamengo ali, como gerente de futebol, ela foi toda retirada para a construção do CT do profissional, né? Que ficou agora na frente. E logo atrás, essa área aí, ela toda vai vir ao chão, porque vai virar estacionamento. Então, por isso, os garotos ainda estavam aí, os profissionais estão vindo para o complexo novo e os meninos vão, né? E muitos desses que hoje se foram estariam também na próxima semana. Então, a dor é mais forte, como foi falado aqui, vai ser apurado. Tem relatos que foi curto-circuito no ar-condicionado, né? Mas essa área... Um jogador chamado Felipe. Mas essa área, Flavinho, é uma área que já existe há bastante tempo, né? Eu fui gerente de futebol, então eu ia muito aí. Porque mesmo sendo gerente profissional, eu gostava de estar ali na base, com o Noval, que hoje está no profissional, um baita de um profissional. Eu tiro uma dúvida, assim, essa estrutura que a gente está vendo, a gente viu que você deu o teto, né? É engraçado porque as chamas... As chamas foram muito fortes, a gente viu imagens muito fortes, muito violentas, mas o alojamento em si, ele era de containers ou era todo ele de alvenaria? Porque eu vi muita estrutura de ferro retorcida. Sim, o teto de algumas partes dessa área era daquelas telhas de amianto. E os quartos eram... A maioria dessa área aí, que eu estou olhando assim... reconhecendo, eu não fui lá ainda, né? Porque tem muita estrutura de ferro retorcida. Tem as áreas, porque tem depósitos que guardava materiais, né, de próprio treinamento dos garotos, mas você vê que tem muita área de alvenaria. De alvenaria, lá de tem, e algumas áreas realmente com essa telha de amianto, né? Parece de amianto, não sei. A maior parte não pode que mais, era... fibrocimento. Como é que chama? Fibrocimento. A maior parte da parte de container, ela foi retirada, porque isso ficava mais com improviso para o profissional naquela época ainda. Até, né? Mas tinha ainda algum pedaço, mas a maioria de alvenaria. A verdade é que esse é um momento que a gente tem que estar solidário a esses familiares, e dar sabedoria para aquelas pessoas que estão trabalhando aí, né, para solucionar ou saber qual foi a causa, mas é um momento de muita tristeza, né? São garotos, são crianças, como já foi relatado pelo Pascoal, por você, pelo Fábio Sormani, assim, o Benja, o Mano vai falar também, é uma tristeza enorme no dia de hoje, e já vem de outras tragédias, né? Deixar claro, a gente não está só porque é um clube de futebol, não é. A gente está falando de ser humano, de vidas que se foram e de crianças, né? E somos solidários a todas as outras tragédias, famílias que estão desabrigadas com esse temporal que atingiu o Rio de Janeiro, tragédias que acontecem pelo país todo, pelo mundo, mas essa repercussão por ser um clube de futebol e da grandeza do Flamengo, ela fica maior, né? Fica mais visível. E a gente realmente é um dia muito triste.